Agora, uma coisa que anda me perturbando e que eu sempre fico pensativa, eu falo, meu Deus do céu, como é que é essa história da memória? E aí eu trouxe esse tema aqui pra gente, memória. Pra gente entender melhor por que às vezes ela falha, por que às vezes a gente fica tão esquecido, como é que a gente pode treinar essa memória? Porque, na verdade, assim, nosso corpo precisa de exercícios, né? A gente sempre fala isso. Então, regularmente, você tem que fazer atividade física para manter o corpo numa boa qualidade. Agora, com a mente, não é diferente. A gente também precisa fazer alguns exercícios para manter o cérebro ativo, para a gente não perder essa capacidade produtiva ao longo dos anos. Daí, se não for treinadinho com exercícios, ele realmente pode falhar. Em casos de estresse, parece que ele também falha. A gente vai entender melhor toda essa história e também vai aprender alguns exercícios para dar um up na nossa memória, dicas para nossa memória não falhar, com o neurologista Dr. Leandro, que é graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, fez residência médica em neurologia clínica no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ele é coautor de artigos científicos e livros em neurologia clínica, tem mais de 100 aulas ministradas no curso de medicina da Faculdade da USP. Enfim, é alguém que eu tenho muita alegria em receber e eu tenho certeza que vai acrescentar muito pra gente. Então, presta atenção e se você tiver dúvidas, como eu tenho um monte de dúvidas em relação à memória, você pode participar no telefone 0 operadora 11 2202 8432. Doutor Leandro, obrigada por ter vindo, viu? Eu agradeço. Você sabe que esse assunto, o telespectador pediu também, mas eu tô precisando aprender um pouco mais sobre memória. Você sabe que às vezes minha memória falha e eu fico até assustada. Eu falo, gente, como é que é isso? O que está acontecendo? É normal a memória falhar? Em algum grau é normal, sim. Então não é só com você, não é só comigo, nem só com o pessoal que está em casa. Hoje em dia a gente tem uma epidemia de pessoas que têm a memória com um pouco mais de lapsos, brancos, né? Então, por ser uma função muito complexa, nem é uma função, na verdade, é um processo. Por ser muito complexo, ele é muito sensível a erros, a ruídos, né? Então, um ritmo de vida inadequado, um quadro de desatenção, alguma doença descompensada. Então, uma série de coisas pode ir minando nossa capacidade de memorizar e depois de evocar essa memória, né? Bom, quadro de desatenção, a gente precisa então focar e prestar atenção em cada momento, né? Viver cada momento com foco especial nele, é isso? Isso é fundamental. Hoje em dia, a principal causa de perda de memória em jovens é a desatenção. A gente faz várias coisas ao mesmo tempo, ou tá cansado, ou tá pensando no futuro, esquece de atentar ou vivenciar adequadamente o presente. Então a gente é bombardeado por uma série de estímulos. O cérebro ele tem que fazer muita força para identificar aquilo que é irrelevante, deixar passar, daquilo que é relevante. Isso é atenção. A atenção é esse primeiro filtro, né? Quando a atenção tá bagunçada, você fixa coisas irrelevantes. Tem um monte de gente aí que fala, eu lembro, não sei por que eu lembro da cor da camisa, quer dizer, coisa que não era para lembrar. E às vezes esquece de passar um recado importante, ou esquece a chave no carro, ou entra, por exemplo, no shopping pensando no presente que vai comprar para uma amiga e esquece onde deixou o carro. Isso é típico exemplo de um problema de memória causado por um déficit de atenção. Falta de atenção. Atenção. Na verdade, eu percebo que as pessoas entram meio que num transe, quase que hipnotizadas, né? Eu mesma me pego assim, eu venho dirigindo e de repente eu falo, ih, cheguei. Mas eu não prestei atenção no caminho, no trajeto. É um exercício diário que eu faço comigo mesma de falar, peraí, olha onde eu tô, então prestar atenção, admirar um pouquinho a paisagem. Porque, na verdade, a cabeça da gente vai trabalhando o tempo inteiro longe daquilo que a gente está fazendo, né? Exatamente. Então, o processo mental, ele acontece muito isso. Ele vai se automatizando. A gente coloca no piloto automático e vai pensando em outras coisas. Isso é um erro. E para resolver isso, você precisa tirar o seu cérebro da zona de conforto. Ou seja, você tem que realmente fazer força para trazer outros atrativos para ele vivenciar o presente, o agora, o hoje. Você vai perceber que você vai ter muito menos lapso de memória nessas condições. Tá. Então, é a gente forçar realmente essa atenção. Agora, doutor, tem uma diferença entre a memória próxima e a memória... Tem outro nome, né? Para aqueles fatos que ocorreram hoje, ontem, que são as mais próximas do momento que a gente está vivendo, daquelas mais antigas? Sem dúvida. Então, você tem uma vivência hoje, vamos supor, que aquilo foi uma coisa intensa, passou aquela triagem da atenção e foi memorizado. Essa memória ela pode ser usada por um tempo, a gente chama de memória não consolidada ou em consolidação. Então, essa memória é um pouquinho mais frágil, um pouquinho mais frouxa. Se aquilo for muito intenso ou for recordado várias vezes, vai se transformar numa memória tardia, memória mais consolidada, né? Memória antiga. Pacientes, por exemplo, com doença de Alzheimer, ou mesmo pessoas do dia a dia desatentas, elas têm uma dificuldade em fixar memórias novas.
mesmo que elas lembrem muito bem memórias já consolidadas. Então, o processo é totalmente diferente. Eu posso ter dificuldade de saber o que eu comi hoje de manhã, por exemplo, e lembrar com detalhes, por exemplo, da minha formatura, do momento que eu conheci a minha esposa, o nascimento da minha filha. Então, são memórias de natureza diferente. Quanto mais antiga, mais intensa emocionalmente e mais vezes eu recordei, mais consolidada ela está. Tá. E no caso da pessoa que tem a dificuldade de lembrar de coisas que aconteceram agora, no momento presente, lembram muito de coisas no passado, isso pode significar alguma doença específica ou não? Eventualmente, sim. Então, a dificuldade em fixar novas memórias, se for uma coisa tranquila, pode ser só o estresse, um distúrbio da glândula tireoide, uma insônia, ou então um ambiente inadequado. Se for algo muito recorrente, principalmente em pessoas acima de 60 anos, pode significar uma dificuldade no processo de fixação das memórias. Típica, por exemplo, da doença de Alzheimer, né? Então, a demência de Alzheimer é muito assim no começo. A pessoa tem dificuldade, ela fica repetitiva, tem dificuldade de fixar coisas novas, mas lembra muito bem do passado. É muito raro o contrário. A pessoa, por exemplo, esquecer do passado ou das memórias já consolidadas. Por que é muito difícil isso? Porque o cérebro ele é esperto, ele grava isso em várias regiões. O maior patrimônio de vida nosso são as nossas memórias. Então, para você ver um Alzheimer, por exemplo, esquecer onde ele nasceu, o nome dos pais, tem que ser realmente uma doença muito avançada. Agora, fatos que aconteceram no passado serem esquecidos e a memória do presente está mais aflorada, isso pode significar um outro tipo de doença ou não? O que seria isso? Isso é muito infrequente, geralmente traduz fenômenos de outra natureza, por exemplo, psíquicos. É muito comum pessoas, às vezes, ansiosas ou depressivas, terem uma dificuldade em lembrar coisas do passado que estão lá. Né? Então, a gente chama de fenômenos dissociativos. Você não consegue chegar naquela memória. Na própria novela das 9, atualmente, da Globo, a gente tem um personagem que ele esqueceu o histórico de vida dele. Isso é raríssimo, né? E, obviamente, as memórias estão lá. Só que não estão sob o acesso. Possivelmente ele vai recuperá-las. E a própria novela mostrou que isso é raríssimo, né? Numa das conversas do médico com o diretor do hospital, ele fala: Jung registrou um caso clínico desse tipo. Quer dizer, é um caso registrado naquela época, mas devem ter outros casos isolados registrados. Mas realmente é raro, né? Mas isso foi provocado por um trauma. Por um trauma e estresse. Isso é mais comum. A pessoa, por exemplo, acorda um belo dia e esqueceu da esposa, quem ele é. Obviamente isso é um trauma e a pessoa tem as memórias lá, só não tem acesso a elas. O mais comum é evoluir com uma progressão de dificuldade em fixar novas memórias e, a partir daí, dificuldade em acessar memórias mais antigas. Apagões. Por exemplo, a pessoa chega no trabalho que vai todos os dias, encontra um colega de trabalho e não lembra quem é. Por um instante, oi, tudo bem? Isso é bem constrangedor e é bem comum. Você mas encontra uma pessoa... Isso é uma dificuldade não de memorização, mas de evocação. É comum você memorizar, ter uma vivência e você não deixar o rastro, né? O fio da meada para ir lá buscar. Mesma coisa na prova. A pessoa estuda, na hora da prova dá o famoso branco. Não é que ela não fixou, ela está lá. Tanto que na hora que acaba a prova, a pessoa geralmente lembra e fala, putz, estava lá, né? Então é uma dificuldade de evocar. Para você ter uma boa evocação, é importante você criar, às vezes, alguma regrinha mnemônica, associar a sua memória a alguma outra coisa. Se você deixar o rastro mais fácil, você vai ver que ele vem à tona mais rapidamente. O que ocorre é que a gente começa a conversar com a pessoa e vai prestando atenção e aos pouquinhos a gente vai encontrando quem é aquela pessoa e de repente surge às vezes como um raio, né? E vem aquela memória de qual o nome, de onde você encontra. Mas causa situações realmente bem constrangedoras. Nesse caso é o branco e é uma dificuldade de evocação. E isso pode indicar algum problema? Isso indica geralmente... Sério não, geralmente ansiedade, estresse, distúrbio de sono, doenças mais benignas, né? Então a dificuldade de evocação, geralmente doenças mais benignas. Quem decora muita coisa, memoriza o tempo inteiro muitas coisas que podem ser esquecidas. Por exemplo, as meninas que fazem o merchan, elas decoram coisas que não são do dia a dia delas, mas são do trabalho delas, mas o tempo inteiro muita informação. Eu trabalhava uma época com vendas, também era assim, era o dia inteiro muita informação. Isso, de alguma forma, pode atrapalhar a minha memória no futuro? Então, o excesso de informação ele não é bom. Na verdade, não é nem para o futuro, é para o presente mesmo. Então, a overdose de informação é causa de esquecimento. O cérebro ele tem uma capacidade finita, limitada. O pessoal fala assim, não, mas o cérebro é ilimitado. Não, isso é besteira. Então, é como um computador mesmo. Exatamente. Se você abrir vários programas ou colocar muita coisa lá dentro, você vai ter mais falhas, né? Agora, o contrário também é ruim. A pessoa que se priva disso. A pessoa que cai na rotina, no tédio, não faz nada de novo. Então, a dica é nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O ideal é que você realmente esteja sempre ativo, sempre memorizando, mas lógico, sem excesso, porque senão vai ter falhas. E a gente não pode, infelizmente, comprar um HD externo. HD externo que a gente coloca no computador para caber mais coisa, né? No nosso caso, não tem como, o cérebro não tem HD externo, Exatamente. Não dá pra acoplar. Doutora, a gente volta já já, porque eu quero que você ensine
para mim, para os nossos telespectadores, os exercícios para ativar a memória, ok? Perfeito, Cláudia. Então segura aí um pouquinho. Doutor Leandro, vamos voltar lá a falar dos exercícios de memória. Então, a gente tem exercícios que podem ser feitos em casa? Tem sim. Tem várias formas de você exercitar sua memória. Na verdade, no dia a dia, essa é a principal dica. Mudar os ambientes, mudar o caminho que vai para casa, inverter os talheres. Tire o seu cérebro da zona de conforto, que você já vai estar exercitando sua capacidade de resolver dilema, sua estratégia de levar a cabo uma determinada função. Outra coisa são exercícios lúdicos. Tabuleiro, jogos de tabuleiro, jogos de memória, quebra-cabeças. Então, quem tem tempo e pode se dedicar a isso, isso é muito bom para a cabeça. Aqui eu trouxe alguns que são exercícios mais curiosos, né? São exercícios e testes já. Então, a gente vai colocar, a gente vai secar um pouquinho a memória. A gente vai colocar a atenção, a capacidade de entender ou não um determinado estímulo. Então, é interessante para o pessoal em casa fazer com a gente, também o pessoal aqui do estúdio, né? Perfeito. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Quando a pessoa já está se sentindo sobrecarregada com a memória, parece que a capacidade de armazenamento de informações já está cheio ali. Ela deve fazer esses exercícios ou não? Nesse caso, seria nocivo? Não, não é nocivo não, pode fazer. Não tem contraindicação? Não tem contraindicação porque não é uma informação nova. Na verdade, é um processo, né? Então, esses exercícios não tem nenhuma limitação. Qualquer idade, qualquer pessoa pode realmente fazer. Se a pessoa estiver um pouco estafada do ponto de vista mental, é fundamental associar aos exercícios também alguma coisa de relaxamento, de momento para si próprio, melhorar talvez o sono, a alimentação. Sempre tem alguma coisinha que a gente às vezes deixa passar no nosso dia a dia, né? Perfeito. Vamos lá? Vamos lá. Preparados? Vamos fazer exercício. Eu sou a cobaia aqui, é isso? Você é a cobaia, você é a cobaia. A gente trouxe, você vai representar o pessoal de casa. Esse primeiro é um exercício clássico de memória. Então eu vou te mostrar uma sequência numérica. Tá. Sabe quando aquela sua amiga te liga e fala, olha, meu telefone e fala, você não tem nenhuma caneta por perto? Então aqui eu ainda fui bonzinho e deixei só 6 números, né? Então o pessoal em casa, eu quero que o pessoal de casa tente memorizar essa sequência de 6 números. Então criem suas estratégias, eu vou passar para os outros exercícios e ao final eu vou cobrar a possibilidade de você lembrar este número, ou parte dele. Eu vou ter que decorar ele por um tempo? Vai. Você vai ter que consolidar este número aqui. É um número ainda pequenininho, 6, né? O telefone aqui em São Paulo já são 9 dígitos, é praticamente impossível de alguém. Tá. Aqui tem que ser rápido, tem ainda a pressão de estar todo mundo olhando, né? Aqui é uma capacidade de atenção. Eu coloquei uma frase e aqui eu quero ver quem é capaz de identificar determinado padrão, né? Então eu quero que nesta frase, a frase está escrita em inglês, isso é proposital, não precisa saber o que está escrito. Na verdade, eu quero que você conte quantas letras F tem nesta frase. Posso falar? Pode? 2. Alguém viu mais aqui no 3. estúdio? Ali viu 2, 3, 3. Então, 2 ou 3. Então já tá meio, né? E se eu te falar que tem 6 letras Fs aqui? Ah, mas não tem. Tem. Não é possível. Quer olhar de novo? Quero. Contou 6 ali? Alguém contou 6 aqui dentro já. Em casa deve ter um monte de gente contando 6 também. E é verdade. Agora é super difícil, né? Então, só pra mostrar como o nosso cérebro ele prega peraí, eu peças contei na 5. gente, né? Vamos colocar aqui, ó, a imagem. Abrir a imagem. 1 F, 2. Só falta eu não contar também, né? 3, 4, 5. Ah, 5, 6. 6. Verdade. Então, olha aqui a pegadinha, né? Como o nosso cérebro, ele parece que rastreou adequadamente e por pressão de tempo, ele realmente comeu bola em alguns estímulos. Isso acontece no dia a dia nosso. Quanto mais poluído é o nosso ambiente, mais difícil é tirar a informação importante que tem que ser memorizada. No próximo teste, agora a capacidade aqui testada vai ser a capacidade de você apagar um estímulo que é desnecessário. Um ruído, por exemplo. Então aqui a gente tem palavras escritas, né, cores escritas, só que pintadas com cores diferentes do que elas representam. Eu quero que você, Cláudia, tente ler pra gente, na verdade, a cor em que a palavra foi escrita, não o que está escrito. Tá, vermelho, roxo, verde, laranja, azul, roxo, preto, verde, azul, laranja, roxo, preto, verde, azul e vermelho. Perfeito. Ai! Muito bom. E esse é um exercício super difícil. Imagina Deu que até em casa falta de ar. cansa, né? Cansa. Então o cérebro ele sai da Cansa. zona de conforto, porque automaticamente ele tende a ler o que está escrito. Você aprendeu a ler o que está escrito, não a cor em que está escrito. Então olha o exercício que você fez agora de apagar aquilo que é o ruído, que não é o que eu te pedi, e conseguir fazer a tarefa corretamente. Interessante.
Aqui agora é um teste visual. Chama relógio no espelho. Eu peguei um relógio desses de cozinha e coloquei na frente de um espelho. Eu quero que você me diga que horas são. São... O pessoal em casa deve estar agora... 5 para as 11. 5 para as 11? Meio-dia e 35, eu vi ali. 11h35. Alguém soprou aí. Alguém soprou. Esse aqui é interessante também, difícil, né? 11h35. Tá todo mundo aqui olhando e assim, os poucos que eu escutei, todos estão errados. Olha que dificuldade, né? Então, na verdade eu só coloquei, se pegar um relógio qualquer, colocar no espelho, você vai ver essa imagem. Então o cérebro tem que decodificar isso, né? Então é 11 realmente, o relógio, o ponteiro da hora tá entre o 11 e o 12. Então você tem que usar o parâmetro quando você aprendeu lá atrás a ver esse tipo de relógio. Então o ponteiro menor da hora, entre o 11 e o 12, obviamente é 11 horas. E aqui 35, né, é o ponteiro do minuto. Então a dificuldade do nosso cérebro em voltar lá para trás e decodificar o relógio tal qual você aprendeu. De bate-pronto, você tende a ler logo o padrão, né? É verdade. Então essa falta, às vezes, dessa humildade inicial faz a gente errar. E na nossa vida isso acontece muito, né? A gente erra por dificuldade. Agora vamos um mais fácil para relaxar. Esse é para mostrar um poder que o nosso cérebro tem, né? Eu quero que você leia esta frase que estão com as letras todas embaralhadas. Então, olha... De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa qual ordem as letras estão, as letras de uma palavra estão. A única coisa importante é que a primeira e última letras estejam no lugar certo. Interessante, né? Aqui mostra de novo como o nosso cérebro, ele tenta extrair o padrão. Ele olhou a primeira e a última letra, viu o tamanho da palavra e o contexto, ele já dá a resposta. Então isso é bom? É bom. Aqui foi bom, você conseguiu resolver. Mas no dia a dia pode ser ruim, porque pode ter uma coisa importante nas entrelinhas, né? Ou dentro de uma palavra. Então aqui mostra como o nosso cérebro, ele acelera o processo. Nosso cérebro age igualzinho um iPhone com verificação ortográfica. Esse mesmo. Não é? A gente escreve qualquer coisa, ele vai lá e corrige por conta própria. E às mesmo. vezes ele erra e faz a gente pagar uns micos. Tanto o nosso cérebro quanto o iPhone ou os smartphones de modo geral, eles vão no mais provável. E aí cai do cavalo. Porque o mais provável, ele é útil quase sempre. Mas na hora que não for, aí vai dar o erro. Aí você paga o mico lá, você manda um e-mail pra alguém e ele corrige automaticamente, mudou a palavra e você dança. E geralmente é a pior palavra que você poderia ter escrito, né? Aqui é um teste de rastreamento. Quero que você encontre qual que é o intruso aqui, né? 6, que tá aqui. Isso. Tem mais um? Peraí. Ah, tem outro aqui. Perfeito. Então, de novo, né? Num ambiente bagunçado, você tem que encontrar... Essa é a dica para você ter um ambiente sempre clean, organizado, né? Se você tiver sempre uma arrumação, uma decoração bem clean, né? Uma mesa de trabalho bem ajustada, bem adequada, você vai ver que o seu cérebro vai agradecer na hora de encontrar informação relevante. Ó, hoje é prova, Mas prova oral. Como você está melhorando, né? Tá ficando mais fácil. Mas dá uma atenção, viu? É uma tensão. Dá um cansaço. Dá um cansaço. Porque o cérebro também cansa. Ele estafa, né? Então tem que tomar cuidado. Por isso que eu sempre falo pra a gente usufruir do nosso final de semana, das nossas férias, aquela coisa de ficar emendando férias, vendendo férias. Isso é uma besteira do ponto de vista neurológico. O cérebro precisa trabalhar e descansar para organizar a situação. Perfeito. Então, a gente está já quase no final. Esse aqui é um teste de matemática, certo? Tem que fazer de cabeça as contas, são contas fáceis e me dar o resultado final. Vamos lá, pode pensar em voz alta pra gente. Dou da primeira fileira ou tudo junto? Primeira fileira vai em ordem aqui, ó. 2070. Ah, você Então, quer que eu vamos lá. faça 1000, mais 40, isso. 1040, 2040, 2070, 3070, 3090, 4090, 5000. E aí? E aí o quê? O resultado é 5000. Não é 5.000. Como não? Quer dizer, será que a gente esqueceu como é que faz soma, né? Peraí, deixa eu ver de novo. Você veio muito bem, mas você cometeu o erro de perder a humildade no final. Oh, meu Deus. 1040. 2040. Eu concordo, perfeito. 2070. Perfeito. 3070. Perfeito. 3090. Perfeito. 4090. Perfeito, agora calma. Mais 10? Ah, é 4100. E 100. Olha a pegadinha no final. Aqui eu fui dando corda pro seu cérebro achar que o negócio... Ah, o Leandro é louco, né? Pediu um negócio que é ridículo e tal. E aí o seu cérebro ficou na sua área de conforto. E no final é que tava a pegadinha. Então você veio somando. No final você arredondou e o resultado final é 4.100. Para aqueles que não acreditam em casa,
pode refazer a conta com calma. No site a gente colocou todos esses testes e outros para as pessoas depois conferirem na E calculadora. muita gente chega a 5 mil, que nem Esse eu é muito, cheguei? não, bateu 5 mil de primeira, eu nunca vi. Eu sempre vejo a pessoa chegar no 4.100 e depois, com calma, chegar no 5 mil. Então, desculpa, ao contrário. Não, ao contrário. A maioria, agora sou eu que estou já cansado mentalmente. Muita gente chega no 5 mil, Muita quando eu gente, cheguei. quase todo mundo chega no 5 mil. Ah, é? Ele já é feito para isso. Tá. Só para mostrar, falar assim, meu cérebro ele tá me pregando peças, eu tô errando. É porque às vezes você tá numa situação de conforto e você erra. Então aqui é um exemplo claro. Aqui 99% da população chega em 5 mil. É raríssimo alguém, se alguém conseguiu fazer isso em casa, eu confesso que eu, quando fiz a primeira vez o teste, cheguei no mesmo valor que você chegou, 5 mil. Então isso é normal. Quem chegou direto em 4.006, cara, tá absolutamente de parabéns, porque isso é super raro, né? E agora eu queria, na verdade, voltar lá pro começo nosso. Ah, ele vai me perguntar o telefone lá. Não sei. Telefone de 6 dígitos. Não sei. Olha aí, ó, o seu cérebro ficou entretido com um monte de coisa e ficou difícil. Você lembra algum dos números? 9, Alguém lembra? 2, 5, 7. Como é que é? 58, 59, 27, 38. Perfeito. 59, então a gente teve aqui um 27, consórcio, 38. né? Cada um levou uma parte, agora somando todo mundo aqui, deu pra lembrar o telefone, dá pra ligar pra sua amiga agora, né? Só não tem o DDD, né? Se tivesse Eu o DDD, não já- lembrava de nada, lembrava de uns números esperados, mas não lembrava dessa sequência de jeito nenhum. Isso porque eu falei, tem que gravar. Mas pra você ver que não dá pra você impor ao seu cérebro. A capacidade, ela é finita, ela é limitada. Se você não tomar cuidado, você vai ver que você vai cair no seu dia a dia nessas pegadinhas que a gente mostrou de forma um pouco mais lúdica aqui, né? Bom, o que a gente faz, então, se alguém em casa se sentiu como eu, um pouco cansado e atrapalhado, parece que o cérebro tá ali, ó, com a capacidade explodindo. O que a gente tem que fazer? A primeira coisa é olhar para o seu ritmo de vida, para o seu comportamento. Você está dormindo adequadamente? Durante o sono, você fixa memórias do dia anterior e prepara o cérebro para o dia seguinte. A sua carga de estresse está controlada? Você faz 10 coisas ao mesmo tempo? Você é ansioso, ou seja, pensa no futuro ao invés de vivenciar o presente? Você está dando tempo para o seu cérebro fixar as coisas? Ou você está colocando toda a responsabilidade nas costas dele, né? Ah, eu vejo rapidinho e tem que lembrar. Tá tendo tempo? O seu ambiente é adequado? É bem iluminado? Tem muito ruído? Sua mesa de trabalho é bagunçada? Sua mesa de estudo? Como é que é a sua vida? Você está evitando algumas coisas que fazem mal para o cérebro, por exemplo, como álcool, cigarro, drogas? Sua alimentação ela é balanceada? Pequena quantidade, várias vezes ao dia, rica em minerais, nutrientes, boas fontes de proteína e colesterol saudável. Então, tudo isso você tem que fazer o seu checklist, né? Será que não tem um quadro depressivo subtratado? Será que você não tem uma doença, por exemplo, da tireoide, ou uma diabetes, ou uma hipertensão mal controlada? Então, todo mundo tem que olhar para a sua própria vida e fazer esse checklist. Perfeito. Que delícia de papo, bons testes, boa entrevista. Eu tô feliz de você ter vindo e eu quero que você volte mais vezes, viu, Leandro? Eu que tô à disposição. Que maravilha, gostei muito. Eu sei que o nosso telespectador também gostou. Eu vou passar aqui um contato do Leandro, se você precisar de mais alguma informação. O site dele é o leandroteles.com.br e o e-mail é contato@leandroteles.com.br. Muito obrigada, até a próxima. Eu que Fala pra agradeço. Luana te catar ali e não deixar você embora sem já agendar uma próxima visita. Tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Olha que papo bom, né, gente? Quanta coisa agora pra gente pensar. Fazer esse checklist faz parte de ter uma vida com qualidade. Eu gostei muito da gente ouvir que muitos de nós sobrecarregamos o nosso cérebro. A gente tá deixando tudo nas costas do cérebro, né? Resolve aí, lê rapidinho e acha que tem que decorar. Faz milhares de coisas ao mesmo tempo e acha que o cérebro vai fixar. Vamos prestar atenção, viu?